Que bom estar contigo outra vez. A gente vai trazer coisas interessantes neste episódio. O coração, caboclinho bom demais, é o primeiro órgão que começa a funcionar no corpo da sua mãe. E é o último que para de funcionar. Quando ele parar, você morreu, de fato. E nessa jornada da vida, esse órgão tão fundamental, ele sofre de tristeza, de amor, de paixão e de colesterol. São coisas que a gente precisa cuidar. O amor, às vezes, a gente não consegue escapar. As paixões são repentinas. Mas do colesterol e de algumas outras providências que você pode tomar para fazer o seu coração andar bem, você vai saber nesse episódio do Pode Tudo. Apoio Cold-Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão. Comigo aqui, a médica tem uma especialização, é cardiologia. A doutora Maria Paula Age, com quem eu começo a conversar agora. Muito obrigado, doutora. Prazer enorme te receber aqui. Eu que agradeço o convite, agradeço por estar aqui, agradeço por quem está aí ouvindo a gente. E vamos lá, né? Falar de coração. O colesterol, ele é importante no organismo. De vez em quando ele perde o controle e começa... o organismo mesmo perde o controle e começa a produzir mais colesterol. Sim. Isso daí vai ser um problema sério para o coração. Por quê? Vamos lá. O colesterol, ele, como você mesmo disse, ele é super importante para algumas questões do nosso corpo. Tá? A produção de hormônios, colabora na vitamina D. Então, assim, ele tem N qualidades e, por ser bom, nesse sentido. No entanto, como você também mesmo colocou, quando ele começa a ultrapassar os valores adequados, aí nós começamos a ter problemas, né? Porque é o que eu habitualmente falo, o colesterol, ele é o início, né, de um infarto, por exemplo, né? Por quê? Porque é ele que vai... Vamos imaginar uma caixa de gordura de cozinha, né? Vamos dizer que ela tá limpinha, né? E vamos dizer que ali às vezes você vai lavando muita gordura. O que vai acontecendo naquela caixa de gordura? Vai começando a juntar aquela coisa encalacrada de gordura da caixa. Então, fazendo uma analogia com as nossas artérias, o colesterol, a gente tem o colesterol bom, o colesterol ruim, eles vão transitando ali como se fossem carros andando numa estrada. Então, o colesterol bom, ruim, tá tudo ali andando bonitinho dentro do vaso sanguíneo. O que acontece? Quando ele fica em grande quantidade, ele começa a grudar na parede dessas artérias. E ali começa a acontecer um processo inflamatório nessa parede do vaso, tá? E esse processo inflamatório, quando ele vai acontecendo, ele vai ficando durante longo tempo e associado a outras questões, hipertensão, diabetes, sedentarismo, idade, para as mulheres a menopausa, o que acontece? Começa a aumentar a probabilidade de formando plaquinha ali, né? Essa plaquinha, uma vez pequenininha, concorda comigo que até ela ficar muito grande e entupir, tem-se um tempo para isso, né? Obviamente, eu não vou falar aqui, que entra numa parte muito técnica, mas tem algumas pequenas que podem instabilizar e que podem entupir também, tá? Mas estou focando realmente nessa gordura que vai aumentando, que é o LDL colesterol, que é o colesterol ruim, né? Então, por isso que eu digo, ele é o início de tudo. Então, de fato, a gente tem que ter muito cuidado com o colesterol. Vamos fazer essa distinção. O sujeito come. Sim. Aí ele não sabe que está comendo gordura, qualquer coisa. E ele está ingerindo tanto bom quanto mal colesterol. O que é que diferencia um do outro? Que tipo de alimento tem um? Os alimentos, de modo geral, o que tem o mal também tem o bom colesterol? Então, olha só, de fato, nós temos aqueles alimentos ricos em colesterol bom e aqueles alimentos ricos no colesterol ruim, né? Nós temos, por exemplo, alimentos como a gordura propriamente dita, a fritura propriamente dita. Tem gente que ingere alimentos que têm gordura, que muitas vezes a gente não sabe, tipo biscoito recheado, bolachas recheadas, ali tem a gordura trans, né? Então, esses alimentos processados. Então, sim, de fato, a grosso modo, tem sim como a gente identificar,
né, aqueles alimentos mais ricos em colesterol? A própria gordura, aquela história da picanha gorda, da batata frita, né? Então, realmente, esses alimentos, eles são muito ricos em gordura, que é a gordura que tem o colesterol ruim, né? Quais são os alimentos gordurosos que têm uma gordura boa, né? As castanhas, nós temos o abacate, por exemplo, ele é gorduroso, mas é uma gordura boa. O coco é uma gordura boa. O azeite de oliva, né? Então, assim, como estávamos falando agora há pouco, né? Antes de começar a história, né? De oliveiras, que tem muito, né? Lá no Líbano. Né? Então, porque a doutora Maria Paula é descendente de libaneses, por isso. E estávamos falando aqui sobre, né? Então, o que acontece? Então, por exemplo, o azeite extra virgem, né? Então, são alimentos que tem sim como a gente fazer escolhas de alimentos ricos em gordura boa, que é o colesterol bom, o HDL colesterol, e aqueles alimentos que são ricos em gordura ruim. Então, a partir do momento que a pessoa busca ter um conhecimento disso, ela pode ir escolhendo, né, as boas gorduras e evitando as ruins. Falo muito assim, uma coisa que eu acho que seria muito importante para todos nós é a questão do conhecimento para você saber chegar num ambiente, tipo, vamos chegar num restaurante Aquilo, por exemplo. Eu vou escolher o que eu vou comer, o que é bom para mim, o que tem de gordura boa, o que tem de alimento saudável, o que não tem, e aprender a fazer escolhas saudáveis, né? Então, acho que isso daí é um ponto bem interessante que, infelizmente, a nossa cultura ainda não tem essa educação. Eu conheço pessoas, a senhora muito mais que eu ainda, que são pessoas magras, comem muito pouco e têm colesterol alto. Sim. O que acontece? Excelente, porque assim, às vezes as pessoas acham que é o gordinho que tem o colesterol alto, né? Mas de fato não é. Realmente pessoas que podem ser magras podem ter o colesterol alto, sim. Por quê? O colesterol, nós temos a maior parte do percentual dele é produzido no próprio organismo. E o restante a gente adquire na dieta. Então, esse caso dessa pessoa, por exemplo, esse indivíduo, o que ocorre com ele? Ele tem uma produção endógena, aquela dentro do próprio organismo dele, que vai fazer com que ele tenha uma produção aumentada de colesterol. Então, às vezes é aquele paciente que fala, hoje mesmo eu atendi um paciente justamente isso, fazendo tudo certo. Primeiro, o colesterol estava um pouquinho aumentado, porque a gente tem as metas de colesterol, a gente pode falar sobre isso daqui a pouco. E o dele estava, tipo assim, a meta dele era 130 e o dele estava 160. E aí eu propus para ele, falei, olha, vamos fazer uma dieta, vamos fazer o exercício físico e não vamos passar remédio agora. Ele fez tudo certinho, voltou praticamente o mesmo valor de colesterol. Mas o que é que está acontecendo? Eu falei, bom, então agora nós temos a certeza de que é uma produção sua do seu próprio corpo. E, né, então, existe isso, aquela pessoa que todos nós temos uma produção endógena, né, maior do que a nossa ingesta. Salvo casos de pessoas que realmente comem muita gordura, muita fritura, né? Então, assim, isso pode acontecer, o magrinho com o colesterol alto. Essa preocupação das pessoas em não comer gordura, quem tem o hábito, não como gordura, tá? Ela fica assim com uma obsessão. Quando vê alguém comendo um pedaço de picanha, aquela parte gorda, o cara cata e põe esse pingando e come, na cabeça dela, aquela gordura que está ali, ela vai direto para o coração. Quer dizer, parece que não vai nem passar pelo sistema digestivo, ou digestório. Parece que não vai passar por ali. Parece que vai sair dali e vai direto para uma coronária. Não é assim, vai ser aquilo. Não é assim. Vai para o sangue, vai ser diluído e tal. E o que é que faz com que o organismo extraia desse alimento o colesterol? Então, aí a gente vai entrar justamente em todo esse processo, né, digestivo, de engolir, de passar ali pelo estômago, pelo intestino. Aí, quando chega ali no intestino onde vai ser absorvido, né, esse excesso, ele é absorvido e daí ele cai na nossa corrente sanguínea. Aí a gente precisaria ter mecanismos de compensação, né? Então, por exemplo, se é uma pessoa que está com um nível de HDL colesterol, que é o colesterol bom, mais elevado,
Aí o que vai acontecer? Vai, como disse, meio que fazer um equilíbrio, porque o HDL, que é o colesterol bom, é uma comparação, assim, bem simplista, mas é como se ele fosse um detergente, Sim. né? Tipo assim, ele vai fazer com que ali a gente tenha uma redução da ação do LDL colesterol. Mas aí, quando ele está em excesso, sim, aí ele está na corrente sanguínea, como eu expliquei um pouco atrás, aí sim ele vai estar circulando. Aí o problema dele é estar circulante, porque daí a gente vai entrar num outro metabolismo também, por exemplo, ali do fígado, tudo que daí não vai conseguir fazer toda a retirada dele para daí poder ser excretado. Então, a gente fica com uma circulação mais elevada. O colesterol é culpado de quanto por cento dos infartos? Olha, numericamente eu não vou saber te responder exatamente, mas há uma predominância? Mas há, com certeza, uma predominância. Né? É o que eu disse, ele é o início de um infarto. Então, tem uma predominância, sim, com certeza. Né? Porque não é só o colesterol que vai levar a um infarto, né? Nós temos os fatores de risco. Pressão alta, por exemplo, é outro. Pressão alta é outro, o diabetes é outro, o sedentarismo, né? Como você disse agora há pouco no início, né? A emoção, né? O nosso coração recebe emoções. Temos uma síndrome do coração partido que está relacionada com as emoções, né? Então, assim, tem outros fatores. Por exemplo, às vezes as pessoas acham que infartam só por causa de um colesterol alto. Não, não é. Existe infarto, por exemplo, vamos dizer uma pessoa super saudável, né? E, de repente, aquela pessoa, ela teve um quadro hemorrágico, talvez, tão grande, que às vezes pode faltar sangue ali nas coronárias, ela pode ter um infarto sem ter nenhuma placa de gordura, né? Então, isso pode acontecer. Tem outros casos que as artérias limpinhas, sem nada, mas elas fazem espasmos, elas apertam, aí pode levar a um infarto, né? Então, assim, quando também a gente fala de infarto, parece uma coisa bem genérica, mas não é. Existem tipos e classificações de infarto, mas a grande maioria, sim, está relacionada ao colesterol. Uma coisa que assusta, porque o coração, quando ele para, é terrível, né? Ele para. Ele é um sujeito que, quando ele para de trabalhar, é para valer. E tem gente que é atleta, que tem uma vida ativa, né? E de repente tem um infarto. Fez exame, alguma coisa passou despercebida no exame? Então... Ou uma tendência que, olha, não vai ter jeito, né? Alguém lá em cima falou, não vai ter jeito, pode fazer o que quiser, que você vai ter um infarto. Existem sim, muitos casos, né, de pessoas que às vezes fizeram check-ups, né, e acabam vindo a ter um infarto. Como eu disse, existem vários tipos de infarto, que daí a gente vai classificar o tipo, né. Só fazendo um parênteses aí, às vezes é muito comum as pessoas terem um caso de morte súbita na família, né, ou de algum conhecido, e tudo que é morte súbita é infarto. Não, não é, tá? A morte súbita, fulano estava aqui, puf, morreu. Significa que ele obrigatoriamente teve um infarto? Não. Ele pode ter tido uma arritmia, ele pode ter tido uma outra causa, né? Então, assim, só para ficar um parênteses, porque às vezes as pessoas linkam muito. Pensa, né? Morreu de repente é infarto. É infarto, e nem sempre, né? Agora, existe sim pessoas que fazem check-up e muitas vezes essa pessoa vem por infartar. Então, assim, existem check-ups e check-ups, exames e exames e exames complementares. Vamos pegar um exame bem comum, que é um exame que a gente sempre busca em um check-up para avaliar isquemia. O que é isquemia? Quando está faltando sangue naquela determinada região do coração, porque aquela coronária está meio entupida ou entupida. É o teste ergométrico, que é o exame da esteira, né? Como diz, medicina não é dicotômica, né? É sim ou não. Então, existe o talvez ali no meio, né? Então, existe sim, por exemplo, alguns exames que a gente fala, são falsos positivos. Às vezes ele deu positivo, mas aí você vai investigar, ele não é. Às vezes ele deu negativo, mas aí você vai investigar, acaba que é positivo. Então, lembrando que existe essa margem aí. Agora sim, a pessoa foi fazer um teste ergométrico. O que acontece? Aquela pessoa, às vezes, ela não atingiu a frequência cardíaca máxima para ela. Então, vamos colocar nós dois, por exemplo, para fazer um exame de esteira. A minha frequência cardíaca máxima, que eu vou ter que atingir, eu vou ter que pegar
uma frequência cardíaca. Existe uma continha que a gente faz para isso. Pela idade, pelo peso? Pela idade, é uma conta de 220 menos a idade. Tá? 120. Então, 220. 220 Aí nós menos. vamos ter ali a frequência cardíaca máxima, tá? Daquela pessoa. Ninguém trabalha com exercício físico o tempo todo na frequência cardíaca máxima, até porque não é indicado para pessoas esportistas, pessoas normais, né? Mas para um exame provocativo, que o objetivo dele é saber se tem algo, é chegar nessa frequência cardíaca máxima. O que acontece? Muitas pessoas não conseguem chegar nessa frequência cardíaca máxima, tá? E Durante o exame. Durante o exame. Hoje em dia preconiza-se, assim, um valor abaixo desse 100%, tá? Preconiza-se, às vezes, chegar em 85%, mas quanto mais chega, menos a chance desse exame vir a ter um falso, um falso negativo, tá? Isso, tá? Então, o que acontece? Às vezes a pessoa vai lá, fez esse teste ergométrico, deu normal, mas às vezes ficou esse gap. E às vezes não enxergou nesse gap. Entende? Então, às vezes pode acontecer, sim, de uma pessoa, poxa, eu fiz tudo, fiz todo o check-up e infartei. Porém, existe também o fato da pessoa ter feito um check-up. Lembra que eu falei agora há pouco que às vezes são plaquinhas bem pequenininhas que pode fazer exame e chegar até no 100%. E não vai dar nada, de fato. Por quê? Porque ela não está entupindo. É uma plaquinha iniciante, vamos dizer assim, tá? Mas aí o que acontece ali? Por algum motivo teve uma estabilização. É um estresse, às vezes é um pico pressórico que acontece. Às vezes teve alguma coisa ali no metabolismo daquela placa naquela hora, aí ela instabiliza. Ela não cresceu, mas ela rompeu. Quando ela rompe, é igual um machucado. O que o machucado faz? Ele vai lá juntar um monte de quê? De célula de hemácias, não é? Coagulação. Plaquetas, né? Plaquetas. As nossas casquinhas dos machucados, né? Então, é mais ou menos como se fosse formar essas casquinhas lá dentro, mas tudo é muito rápido. Dentro das coronárias. Dentro das coronárias, né? Então, assim, aí é um outro mecanismo. Então, às vezes ele tinha uma plaquinha pequena, ela pode ter gerado algum tipo de instabilização e pode ter acontecido isso, tá? E existem, por exemplo, falando de infarto também, tem gestantes, por exemplo, né? As gestantes, às vezes ela é saudável, não tem nada, mas tem algumas gestantes que elas têm o que a gente chama de dissecção de coronária, né? O que é isso? Às vezes aquela coronária dela não está entupida, mas é como se ela rasgasse por dentro. Então ela pode levar o quê? Também é um quadro. Uma coisa que chama atenção geralmente é que jovem, quando tem infarto, morre. O que acontece? O nosso coração, eu falo, ele é um cincício, né? Imagina uma árvore. Ela tem um tronco grosso, aí depois tem os troncos médios e lá na frente os bem fininhos, tá? Então o nosso coração é muito parecido, ele tem o tronco mais grosso e depois vai ramificando. Com o passar dos anos, tá? E às vezes até com formação de pequenas placas que vão ficando anos ali aumentando, o nosso coração ele tem um mecanismo de defesa maravilhoso, que é o que? Ele vai criando caminhos, tá? Então, por exemplo, vamos pegar um rio, o rio entupiu, um monte de entulho ali. O que vai acontecer? Ele vai começar a abrir vertente, não vai? Você concorda comigo que a probabilidade de um jovem ter essas vertentes é muito menor do que uma pessoa, por exemplo, você pega um jovem de 20 e você pega uma pessoa de 60. O de 60 vai ter muito mais probabilidade de ir fazendo essas colaterais que a gente chama, entendeu? Então, por isso que pode ser um dos motivos de um jovem vir até um infarto e vamos dizer, uma pessoa idosa, às vezes, não vir até sequelas grandes no coração em virtude dessas colaterais. Uma coisa que as pessoas se preocupam é saber sintomas. Porque eu já ouvi tantas histórias de amigos que se infartaram, assim, mas as coisas são sintomas mais distintos um dos outros, né? Eu falei, eu estava bem, eu conversei com o cara, depois eu senti um mal-estar, acho que eu tinha comido alguma coisa que não era muito legal, mal-estar, tomei até um sal de fruta,
né, mas não passava. Aí eu comecei a suar, entendeu? Pô, médico detectaria rapidamente, mas os familiares às vezes não conseguem, nem os amigos, se ele tiver num bar conversando com todo mundo, não consegue detectar que esse é um sinal, um possível sinal de infarto. Eu vou te contar a história, inclusive de um amigo pessoal meu. Hoje ele está com 56 anos, por aí. Ele estava numa situação de estresse, fazia check-up todo ano, tudo direitinho, tudo ok. E ele teve uma situação específica de estresse e naqueles dias a pressão dele subiu, né? Até então ele nem era hipertenso, a pressão dele subiu. E aí o que ocorreu? Ele começou a ter aquele mal-estar e no local que ele estava, tudo, recebeu o primeiro atendimento. Não, esse mal-estar é por causa da pressão alta, tudo ok. E ficou por aquilo, fez um eletro, o eletro ali deu normal, tudo certo. E ele resolveu falar, não, eu tô estressado, eu vou viajar. E foi viajar para um local dele, né? Tipo assim, falar, não, eu vou pra praia, eu vou passar um final de semana na praia porque eu tô estressado e vai passar. Ele chegou na praia, ele foi fazer caminhada no sol do meio-dia. E assim, chegou, aí começou aquele mal-estar. E aí o que acontece? Voltou porque tinha feito o exame de marcador, né, que a gente chama de necrose miocárdica, que é troponina, CKMB, enfim. Tinha coletado, não tinha ficado pronto. E quando sai o resultado do exame, porque no eletro não tinha nada, isso pode acontecer, tá? Estava alterado. O que ocorreu? Ele estava infartado, caminhando no sol do meio-dia, na praia. E não estava sentindo nada. Tinha tido um mal-estar, né? Que era o da pressão alta, supostamente. Então, assim, são coisas, né? Que você está falando, poxa vida, como assim? Né? Então, pode acontecer. Então, vamos abrir aí uma vertente que a gente orienta aquilo que são sintomas mais óbvios, né? Que é aquela história toda. A dor no peito, aquela dor que vai para o braço, principalmente para essa região aqui, ulnar, às vezes aquela náusea, aquele vômito que pode vir, aquele suor frio, são sintomas clássicos, né? Mas às vezes pode ser um sintoma exatamente esse como você falou, né? Às vezes estava ali com uma dispepsia, que é um desconforto ali no estômago, às vezes a pessoa sentiu uma dorzinha aqui na região da mandíbula, às vezes só uma falta de ar, às vezes só uma fraqueza mesmo. Então, esses sintomas, né, que não são sintomas típicos, clássicos, mas eles podem acontecer. E tem gente que fala da dor quando tem um infarto, dói demais. Dói. É o quê? Algum músculo do peito ou é o próprio coração que está doendo? O coração que dói. É. Porque ele está sofrendo falta de sangue, falta de oxigênio. Então, ele dói. E essa dor que tem é uma dor irradiada. Essas outras, né, que a gente fala no braço, a perna, para as costas, para a mandíbula, né? Então, assim, são sintomas que são dores irradiadas. Mas o coração, ele tá ali doendo, né? Amor, paixão, essas coisas também dessa. Dói. O coração tá doendo. Ou alguém quando perde um ente muito querido, você fala assim, meu coração está partido, meu coração não aguenta. Eu me lembro muito bem, tem uma frase, até na hora da dor, ele foi poeta, o Carlos Drummond de Andrade, quando ele perdeu a filha dele, que ele tinha a filha única, que era a paixão da vida, porque ela era confidente dele, mais do que a mulher, ela era confidente dele. Quando ela morreu, e ele não aguentava, ele falou assim, doutor, me receita um infarto fulminante. Olha, não sabia disso. Até na hora da dor, e ele morreu pouco tempo depois. Pouco tempo depois o Carlos Drummond de Andrade morreu. Então, assim, mata, paixão, dor, tristeza, pode matar, né? Sim, inclusive até mesmo levando para o lado psiquiátrico, né? O quadro depressivo, né? Quando ele tem estágios muito grandes, aquilo pode debilitar a pessoa de uma certa forma, assim, que ela vai levar para um processo até mesmo de morte, né? Isso acontece, independentemente de suicídio, né? Porque a depressão pode levar ao suicídio. Né? Hoje tem o stand
foi uma técnica operatória fantástica, porque ela evitou que se abrisse o peito, fazer aquela cirurgia que era comum de safena, que é de peito aberto, né? É mais raro hoje esse tipo de cirurgia, não é? Então, cada vez mais tem se operado menos. Não estou falando o coração, estou falando cirurgias cardíacas para revascularização miocárdica, que é específica das coronárias. Porque tem N cirurgias que vão existir, como diz, né, para sempre, que são necessidades de abordagem no coração, que isso vai existir. Só que a medicina ela vai evoluindo ao longo do tempo e cada vez mais ela sendo menos invasiva. Isso a gente vê, como diz, cirurgia de coluna, cirurgia de tudo, né, vesícula, né, tudo tem sido menos invasivo. E realmente a angioplastia, que é o stent, né, ele veio sim, para minimizar N casos cirúrgicos, né, que inclusive realmente hoje nós temos assim profissionais que têm abordagens magníficas, fantásticas, que você olha e fala, não, será que, né, naquela época alguém pensaria que isso ia acontecer? E realmente hoje acontece, nós temos realmente o stent, né, que resolve muito a vida de muita gente. Às vezes muitas pessoas têm mais de um stent, né, tem 2, 3, 4, né, dependendo do caso de cada paciente. Aquela cirurgia de peito aberto, ela não é só invasiva, ela é muito invasiva e assustadora para um leigo, né, porque corta esse osso, tem que serrar o osso, depois tem um aparelho que separa, né, as nossas costelas, né, vai abrindo para poder enxergar, tem um campo operatório. Justamente. E o processo de recuperação é muito pior. Falando em lembrança, assim, eu me lembro do presidente Figueiredo, ele teve um infarto. Foi o último general presidente do regime militar. Ele teve um infarto, foi se tratar, a cirurgia foi feita nos Estados Unidos. E depois, quando ele estava em processo de recuperação, ele deu uma entrevista, falou, como é que foi, presidente? A dor é como se tivesse passado um caminhão no meu peito. Eu imagino, porque se abrir, rasgar isso assim, né? Eu digo rasgar no sentido que a aparência é disso, né? Puxa, abre para ter acesso ao coração. Inclusive, lembrando também, né, vamos dizer assim, na importância dessa cirurgia, que existe também a circulação extracorpórea, né? O paciente ele é submetido a uma queda de temperatura corporal muito grande e o sangue dele vai para uma máquina e a máquina vai circulando o sangue dele enquanto faz-se a cirurgia. Depois que ele volta, depois que finaliza, aliás, a cirurgia, aí volta o sangue para dentro do próprio corpo dele, né? Então, realmente é uma cirurgia bem de longo tempo, de tempo cirúrgico mesmo, eu estou falando, né? É uma cirurgia, como você disse, assim, não que seja agressiva, não é isso, mas assim, é uma cirurgia complexa e depois para fechar esse tórax, aí precisa de fio de aço mesmo, né? Olha. Para poder fechar. Então, realmente, são casos bem reservados hoje. E é um processo de recuperação demorado, né? Mais tempo. Geralmente a gente fala assim, por exemplo, 90 dias para não dirigir um carro, né? Então, é um processo lento de recuperação. Nós estamos falando do coração porque o coração mata, eu falei isso algumas vezes durante o nosso papo, doutora Maria Paula, mas o coração é uma peça dentro de uma máquina perfeita, que não deve ter sido feita por acaso. É uma máquina com tanta particularidade que ela não é obra do acaso. Eu penso assim. Mas o coração ele depende de uma porção de outras coisas nesse organismo onde ele está. Como é que a gente pode ter uma vida saudável? Então, olha só. É o que eu falo, né? Nosso corpo, aquele dedinho pequenininho lá do pé é importante até para o nosso equilíbrio, né? Então, são coisas que a gente não percebe, mas de tudo no nosso corpo é importante, né? Mas o coração, ele trabalha assim de forma muito orquestrada, principalmente, por exemplo, com o pulmão, né? Com o rim, né? São órgãos realmente assim que estão muito ali em conjunto, trabalhando muito em conjunto. E o coração, no meio dessa orquestra toda, é o que eu falo, ele é a bomba propulsora da vida, né? Então, ele é como se fosse uma bomba hidráulica mesmo, e que a partir dali é onde vai passar sangue por
todo o nosso corpo, levando todos os nutrientes, enfim, né? Então, realmente, é um órgão vital, né? De fato, né? Então, assim, agora, esses outros órgãos ao redor, pulmão, por exemplo, se você tem um problema pulmonar, ele pode acometer o coração, né? Se você tem um problema cardiológico, você pode acometer o seu pulmão, você pode acometer o rim, né? E fora as questões metabólicas também, né? Por exemplo, como falamos já algumas vezes, o próprio diabetes, né? Ele traz um problema muito sério para o coração, para os vasos sanguíneos, né? Então, por exemplo, outra correlação também é muito interessante, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, tem um problema hipertensivo, uma pressão alta e às vezes já tem sequela nesse coração, mas essa pressão alta também pode dar uma sequela nos olhos, no rim. O rim que controla a pressão, né? O rim controla a pressão num trabalho ali que ele faz, né, meio osmótico ali, vamos dizer assim, ele controla a pressão. E o coração, ele também tem parâmetros muito importantes, tanto que sofre com essa pressão e também para manter essa pressão. O coração também mantém a nossa pressão, né? A pressão alta, ela não tem sintomas, né? Ela é uma doença silenciosa em muitos casos, tá? Alguns pacientes até têm alguns sintomas que falam assim, poxa, eu tô diferente, tô com uma dor na nuca, senti um suor frio, né? Tem algumas pessoas que se queixam e que bom que tem o sintoma e que tem como se fazer um diagnóstico. Mas é muito comum, às vezes, você ter um paciente, por exemplo, que não sente absolutamente nada e a pressão normal dele é 18/10, 19/10. Isso assintomático. É assintomático, mas ele está com pressão alta. Com certeza. Pressão alta. Ele pode estar levando a vida normal. Mas a pressão dele está alta. Ele precisaria de remédio. Com certeza. Independente. Constante. Sim. Por isso que às vezes é difícil a adesão do paciente, porque muitos falam, poxa, mas eu não estou sentindo nada, para que eu vou tomar remédio? Né? E você tem que, como diz, mostrar realmente, numericamente, mostrar através de um exame que é o mapeamento da pressão de 24 horas. Não, olha, está aqui, né? E apresentar para ele tudo direitinho. Com o passar do tempo, a evolução da ciência, foi ficando mais fácil você adquirir instrumentos de uso pessoal para cuidar da saúde. Por exemplo, você tem um termômetro em casa, principalmente quem tem criança tem termômetro em casa, você tem um medidor eletrônico de pressão, né? Você já compra equipamento para medir sua própria glicose. Sim. Então, quer dizer, você tem uma porção de equipamentos que hoje você não precisa correr para um médico. São confiáveis esses aparelhos para pressão, principalmente? Tá, vamos lá. Hoje, o que a diretriz fala para a gente, tá? Lembra que... Vamos fazer um retrocesso aqui. Lembra daqueles aparelhos de mercúrio que tinha, que eram os que até a gente puxava no hospital? Não sei se você vai lembrar. Era de mercúrio. Nossa, aquele era, naquela época, o aparelho realmente confiável. Depois veio o esfigmo, que é aquele que a gente coloca a abraçadeira, vai bombeando. E muita gente ainda acha que hoje ainda ele é o exame, aliás, a forma de verificar a pressão mais adequada. Não. Hoje a diretriz autoriza e colocou como escolha aquele digital com a abraçadeira. Não é aquele do pulso, não. É aquele digital que você põe. Aí tem toda uma técnica certinha, né, que tem que colocar. Por exemplo, quem fuma não pode ter fumado 30 minutos antes de aferir a pressão, não pode ter feito exercício físico 1 hora antes de aferir a pressão, né? Tem que estar sentado, descansado, enfim, tem N orientações. A posição para verificar essa pressão, não pode estar com a perna cruzada, não pode estar com vontade de urinar, né? Tem que estar sentado, acomodado, com as costas encostadas, nada apertando na barriga, tipo um cinto, uma calça, né? Os pés bem apoiadinhos no chão. Aí tem a técnica certinha de colocar e usar aquele digital. Hoje ele é preconizado. Aquele de pulso, ele não é preconizado pela diretriz. No entanto, ajuda bastante em casa. Tem um grau de confiabilidade esse do pulso? Tem tá? Não é tanto quanto o do braço, né?
que é esse digital que eu falei, mas ele é um bom parâmetro, né? Como diz, antes ter ele do que não ter nada e ficar totalmente sem parâmetro, né? Mas se for fazer uma escolha, não, eu quero fazer a compra de procure ter esse de abraçadeira e digital, né? Desde que use de forma adequada, né? Há uma confusão muito popular de pressão e batimento cardíaco. Sim. Não é? Isso. A pressão é a pressão que nós temos dentro dos nossos vasos sanguíneos, né? Então, isso é pressão. Batimento cardíaco é quantas vezes o nosso coração bate por minuto, né? Que o normal é entre 50 e 100 batimentos por minuto, né? O que está abaixo não obrigatoriamente é um problema, porque tem atleta, por exemplo, vamos imaginar o Neymar, né? O Neymar é um atleta, não estou falando nem de esportista, estou falando de atleta profissional mesmo, né? Pode ser que o Neymar, por exemplo, dormindo, que é quando a nossa frequência cardíaca cai um pouco mais, pode ser, não estou dizendo que seja, mas que às vezes ele está lá dormindo com uma frequência cardíaca de 40, 38. Tem o coração treinado, né? Um coração treinado, condicionado, né? Então, deu abaixo de 50, obrigatoriamente é um problema? Não, né? E acima de 100, obrigatoriamente é um problema? Não. Às vezes tem pessoas que são tão ansiosas que a frequência cardíaca basal dela é ali 100, 105, 102, né? Então, a gente tem que ter uma forma criteriosa para poder dimensionar, é o que eu disse, não é dicotômico, às vezes tem as coisas... ou não é, né? Né? Tem algumas coisas que a gente às vezes tem que pormenorizar. Então, o batimento cardíaco, ele é diferente de batimento cardíaco e de pressão. Agora, uma instabilização na pressão, por exemplo, vamos supor uma pessoa que habitualmente a pressão é 12/8. Por algum motivo, ela teve uma febre, ela teve uma virose, alguma coisa, a pressão dela caiu muito. Então, às vezes, o coração vai acelerar um pouquinho para tentar compensar essa pressão. Então, existe uma correlação, mas não são coisas iguais. E também não é sempre, porque a pressão alterou, que sempre o batimento cardíaco vai alterar. Qual que é a frequência recomendável de se fazer aqueles check-up? Então, isso daí é uma questão assim, que vamos pegar, por exemplo, mulheres, né? Vamos pegar mulheres depois dos 40, que é quando começa a aumentar o risco cardiovascular por causa do climatério, que é o pré-menopausa, né? Às vezes essa mulher não fazia check-up. A partir dos 40 é importante ela fazer uma vez por ano, né? Jovens, por exemplo, né? Jovens a gente não orienta obrigatoriamente estar fazendo check-up todo ano, né? Crianças, por exemplo, você pega uma criança que fez um exame de sangue, o exame de sangue dele deu normal, que seria um check-up. Aí às vezes você fala só depois de 5 anos, né? Então vai depender um pouquinho da condição de cada um. Eu tenho paciente, por exemplo, que eu acompanho a cada 3 meses, né? Mas geralmente a gente orienta pelo menos uma vez por ano. O problema é que quando a gente nasce, a gente não tem um parâmetro. A medicina tem os seus parâmetros para tudo, mas nós não temos um parâmetro pessoal. Eu digo isso porque um dos check-ups que eu fiz uma tomografia e detectou uma dilatação numa veia. O cardiologista falou, olha, tá aí 4,5 de dilatação, tá quase 5, mas quando chegar a 7... a gente vai ficar preocupado com isso. Caso contrário, mas também você pode ter nascido já assim. Ou seja, eu não tinha um parâmetro, foi a primeira vez que eu fiz alguma coisa que foi abrangente, né? Então, podia ter nascido, posso ter vivido o tempo todo assim, como tem gente que só tem um rim, de repente descobre, lá adiante ele descobre, não, só tem um rim. Eu adorei sua colocação. Sabe por quê? É uma oportunidade ótima de eu estar falando assim e espero que para outras pessoas possam ouvir, né? O eletro, que é um exame simples, que é aquele que você deita, coloca os fiozinhos aqui, né? Sai no papel com as espículas lá. O eletro, todos nós deveríamos ter o eletro identidade. A gente não carrega a nossa identidade, né? Inclusive, seria muito interessante carregar na bolsa, na carteira, vocês homens. Por quê? Porque quando, às vezes, chega em um hospital
com uma dor no peito e vão investigar, precisa comparar para ver se aquilo que está vendo agora já era conhecido ou não. Eu conheço muitas pessoas que têm eletros que você olha e fala, gente, está infartando. Não morreu ainda? Ou tem exatamente, não morreu ainda. E para ele ou para ela, aquele eletro é normal, tá? Então, é importante se ter um parâmetro e carregar aquilo. Então, seria o eletroidentidade. Outro exame, que é aquele ultrassom do coração, que é o ecocardiograma, às vezes eu atendo muito jovem, né, que vai fazer aptidão física para clube de futebol, essas coisas, e eu oriento muito, eu falo, olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês, por mais que não sinta nada, vamos ter um ecocardiograma, pelo menos um, para que se daqui 5 anos você fizer outro, se por acaso aparecer alguma coisa ou não aparecer nada, você já tem um parâmetro. Então, infelizmente, as pessoas, como você colocou, às vezes não tem parâmetro, porque às vezes é um padrão de normalidade individual, né? Então, a gente realmente precisa, seria muito bom. Eu tento orientar que uma pessoa, estou fazendo check-up, não sinto nada, vamos fazer então, pelo menos o eco também, para a gente saber daqui quanto tempo, daqui 5 anos você vai repetir, se tem e se tiver algo a gente já cuida, já trata de forma precoce. Hoje tem muito medicamento, ou seja, as pessoas correm menos risco, a farmacologia trabalha em prol do coração? Trabalha. Trabalha, inclusive assim, a área farmacológica assim, para as doenças cardíacas é muito grande. Temos muitas opções de tratamento, temos opções de preços de tratamento, temos opções de tomadas de remédio. Então, por exemplo, vamos dizer, um remédio para tratar a pressão alta. Hoje, a pessoa, ela pode tomar de 3 comprimidos, às vezes até 1, né? E já estão estudando aí, dentro da cardiologia, tudo possibilidade de, no futuro, ter as injeções também, né? Então, por exemplo, não estou dizendo que é isso, tá? Mas, assim, às vezes uma pessoa tem, sei lá, um colesterol, né? Hoje a gente já tem tratamento para colesterol alto com injeções, mas, assim, são casos bem reservados, com valores de colesterol bem elevados. Mas, às vezes, quem sabe, no futuro, ao invés de ficar tomando remedinho para pressão, vai tomar uma injeção, supostamente, aí, sei lá, de quanto em quanto tempo, né? Hoje existe, não é tão recente, mas também não é tão antigo, não só para o anticoncepcional. Sim. Aquele que se instala no organismo e ao longo do tempo, a mulher instala, ao longo do tempo ele vai liberando colocando, liberando gradativamente, para poder evitar a gravidez. Ou seja, será que algum dia a gente vai chegar também a esse ponto? Tem um problema cardíaco, coloca-se um medicamento assim que automaticamente ele vai fazendo a liberação da substância sem precisar tomar um comprimido todo dia. Né? Isso já tem coisas que já estão nesse caminho, indo para esse caminho. Não estão acontecendo, mas já estão indo para esse caminho. Eu deveria trabalhar na indústria farmacêutica, porque eu tenho umas boas ideias. Aí, tá vendo? Uma coisa que as pessoas... É sempre comum, você disse que não é dicotômico a medicina, né? Não é A ou B. É uma ciência que evolui, que corrige, né? Quando alguém diz assim, isso não pode, amanhã está podendo. É um negócio maluco. Então, tanto é que o que me assustou muito na pandemia é que as pessoas foram bloqueadas. Qualquer discussão, só existia uma forma de ver o mundo, de ver a doença, qualquer outra coisa que contestasse essa forma que a imprensa e os grandes laboratórios estabeleceram que era, quem não lia naquela cartilha era um negacionista. Então, mas a ciência não é assim, a ciência é feita com dúvida. Tanto é que café era ruim, daí café ficou bom. Chocolate não presta, chocolate é bom. O ovo, nossa senhora, que isso? Tem muito colesterol. Não pode comer ovo que é muito bom, tem muita proteína. A mesma coisa, manteiga e margarina. É uma briga sempre, você fica nesse jogo, come e morra. É verdade. Não é? O que está padronizado hoje nisso que eu falei? Tem alguma coisa padronizada já? Por exemplo, o ovo, um exemplo, vamos pontuar aí, né? O ovo, por exemplo, o que a gente sabe do ovo? Tem algumas pessoas, sim,
que fazem dietas, por exemplo, muito ricas, né, em ovo, e aquela pessoa especificamente, às vezes, pode sim elevar o colesterol dela, e outro não. Então, aquele que eleva, o que a gente orienta? Vai suspender o ovo da dieta? Não. Ingere mais, de uma forma mais moderada, e vamos continuar avaliando o seu colesterol, né? Elevou, reduz a quantidade, ou fica um tempo sem comer, volta, e daí vai tateando, né? Então, isso existe, né? Então, assim, a questão, por exemplo, da dieta, né? É uma questão realmente, assim, que traz vertentes, às vezes, né? Aquela vertente de defesa mais de uma coisa, defende mais alguma outra coisa. Mas para o coração, por exemplo, o ovo hoje ele não é proibido, o café em baixas doses não é proibido, né? Qual foi outra coisa que a gente falou de alimento? Chocolate. O chocolate. Pois é, a questão... Manteiga e margarina. O chocolate, por exemplo, é 70%, né? Que ele é um chocolate saudável. Esse chocolate, ok, né? Agora, tudo em moderada quantidade, nada em excesso, né? Eu lembro uma vez que estava conversando sobre dieta numa situação aleatória, a pessoa falou assim, não, porque eu como fruta. E, de repente, ela contando, mas não era nem conversa de consultório. Mas eu não sei por quê. Eu tô quase com pré-diabetes e eu não como doce, só como fruta. Mas aí você vai perguntar, o que está comendo de fruta? São só aquelas frutas muito ricas em frutose. O mamão, a melancia, a banana. Eu até brinquei, falei, não, peraí, calma. Mas você não está ingerindo só limão, né, que são frutas cítricas. Então, assim, isso vai também de forma individualizada. Doutora Maria Paula, deixa eu falar uma coisa que me interessa muito, muito. Doce. Sempre fala, cuidado com o doce. Eu gosto muito de doce, mas me controlo muito, como sempre um pedacinho, ou no café da manhã, ou depois de uma refeição, um pouquinho de doce para adoçar a boca, né? Mas gosto, não posso negar que gosto. Enche meus olhos de alegria quando eu entro naquelas panificadoras, aquela vitrine, aquela variedade de doce. Ele é tão ruim assim, é? Pois é. Olha o que a senhora vai falar. É o que eu falo, né? Assim, a questão do doce, dependendo da circunstância, é jogar fogo na fogueira. Né? Então, por exemplo, o que acontece? O açúcar, ele é um alimento inflamatório, né? Se nós formos ver, assim, nós não temos uma necessidade na dieta do açúcar. Por quê? Porque a gente encontra o carboidrato necessário para a nossa saúde nos alimentos que têm carboidratos, né? Então, por exemplo, vamos dizer aí, na mandioca, na batata doce, né? Na beterraba, na cenoura. Então, ele tem o açúcar que a gente precisa, as frutas que tem a frutose que a gente precisa, o leite também acha que não, mas tem um pouquinho do açúcar. Então, assim, o açúcar propriamente dito, ele não é necessário para a nossa sobrevivência, né? Ele é uma altíssima fonte de energia, inclusive temos, né, atletas, por exemplo, que às vezes usam o açúcar, mas no momento adequado, da forma adequada, porque ele vai entrar no metabolismo naquela hora estratégica adequada para aquele atleta, né? Mas, para nós, né, população geral, não existe realmente aquela necessidade do açúcar, e se pudéssemos substituir por outros alimentos, né, doces, vamos dizer, ficariam mais interessantes. Deixa eu te contar uma história. Eu optei, já vai para quase uns 10 anos, não ingerir mais açúcar. Foi uma opção, né? E tudo bem, eu nunca fui de muito açúcar, né, eu não gostava de colocar açúcar nas coisas, mas como você está falando, ia numa doceria, né, aqueles doces lindos, né, obviamente, né, eu comia. Então, o que acontece? E minha mãe também fazia minha mãe fazia tortas maravilhosas, doces, enfim, então eu gostava, eu comia. Falei, não, decidi não comer mais. Foi uma opção por saúde, não por uma necessidade, até então nada disso. E aí, o que ocorreu? Passou-se um tempo, não vou me lembrar agora quanto tempo foi, mas um dia eu fui comer uma cenoura no prato, cenoura cozida.
eu nunca tinha observado o tanto que a cenoura é doce. É doce, é verdade. Entende? Então, assim, é o que eu falo, até o nosso paladar... É porque você tinha desmascarado o paladar, tinha né? desmascarado o paladar. Você né? só observava doce naquilo que era doce, exatamente, né? Então, por exemplo, aí, óbvio, hoje tem muitos doces que são feitos com adoçantes, tudo, enfim, então, né? Pode ter esse sabor também. Não é idêntico ao do açúcar, mas ele é um bom sabor. Então, assim, eu não radicalizo de falar assim, olha, não coma doce, né? Mas, por exemplo, se é um paciente diabético, que já tem um risco cardiovascular alto, aí eu vou buscar desencorajar esse paciente, sim, a ingerir o açúcar, ingerir o doce, porque daí entra naquela história, ele está jogando lenha na fogueira. Café, por exemplo. Quem toma café sem açúcar já perdeu qualquer responsabilidade na vida. Não tem mais, ele não liga mais para a vida. Quem toma café sem açúcar, o negócio... Não, mas é muito bom, você aprecia o sabor do café. Eu aprecio o sabor do café com um pouquinho de açúcar. Com açúcar. Tudo bem. Mas o doce, o mamão, eu como mamão todo dia, mas o mamão, ele é sempre a mesma cara. Eu vou na panificadora, tem creme, tem salpicado de açúcar por cima. Eles variam aquilo ali para atrair o nosso paladar. E o visual também. Visual. Você começa comendo pelos olhos. Né? Então, isso é uma covardia que fazem. Eu acho que açúcar, então, pelo que você disse, doutora, açúcar foi criação do diabo. O açúcar é uma criação... há muito tempo atrás, eu não vou me lembrar de detalhes agora, mas eu li a respeito e foi uma coisa muito interessante. Eu não sei se foi na Inglaterra, mas teve um motivo, sim, para o açúcar ser criado, e depois ele começou a ganhar um espaço pelo sabor gostoso do doce. Eu queria muito lembrar dessa história, mas eu te prometo que quando eu voltar, eu vou olhar e vou te contar essa história, né, relacionada ao açúcar. Mas realmente ele foi introduzido na dieta por alguma coisa assim, tipo de ser gostoso. Os conventos, principalmente em Portugal, na França, na Espanha, os conventos eram centros culinários importantes e os doces eram parte da dieta também muito significativa. Lá começaram a utilizar vários ingredientes para despertar o paladar e tornar cada vez mais apetitoso ao olhar. Então, por isso que diz, o açúcar foi feito, é uma coisa do capeta, que passou por um convento, chegou até aqui, não é? Quem tiver coragem e essa determinação que você teve de falar assim, olha, eu não vou comer mais açúcar, tá bem, tomara que alguém tenha essa determinação, mas um pouquinho de açúcar não vai fazer mal, não vai levar não vai. Cemitério, né? Não, principalmente se o paciente não for diabético, tudo certo. Um docinho, né? Aquela coisa assim. Por exemplo, você estava falando que você gosta de comer um docinho depois do almoço, após uma refeição. É uma boa estratégia. Por quê? Porque não está fazendo pico de insulina. Né? Por quê? Porque você já se alimentou, já está sendo liberado insulina ali no seu organismo. E quando vem o doce, não vai fazer pico. Porque o pico de insulina também não é legal. O que provoca pico de insulina é suco de laranja, né? A laranja chupada não tem problema. Mas a quantidade é diferente, né? É diferente, mas ela cai direto, bate e já faz subir o nível de insulina rapidamente. Quem precisar de energia instantânea toma suco de laranja, né? Por quê? Porque ali num copo de suco de laranja para um copo desse, vai o quê? No mínimo umas 4 laranjas. E chupar uma laranja não, né? É uma laranja. Né? Então tem uma questão de quantidade aí também. Tudo é aquela verdade que a gente insiste em esquecer. O que mata pode ser remédio ou veneno, né? É a dose. É a dose. Exatamente. Eu acho que aprendi um pouco, quem acompanhou essa nossa conversa aprendeu muito também e vai poder mudar a forma de viver, se quer viver bem. Mas não pode abdicar de tudo, né? Não pode. Eu acho que tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Né? E outra, nem tudo que é necessário para um é necessário para o outro. Então, assim, por isso que eu digo, tem que ser tudo muito individualizado. O que é bom para um pode não ser para o outro, o que é necessário para um não é para o outro, né? Então, isso tem que ser muito, muito visto de uma forma realmente muito individual, porque isso é muito precioso, bem individual. Qual que seria o padrão normal de colesterol e o que seria já o nível de risco? Vamos lá.
existe meta terapêutica, tá? Uma pessoa, por exemplo, que não tem nada, está saudável, é um baixo risco, vamos dizer assim, cardiovascular. O LDL colesterol, que é o colesterol ruim, pode estar em torno de 130, tá? Uma pessoa que já tem um risco moderado cardiovascular, 100. Aquele paciente que já é diabético, por exemplo, que a gente já coloca ele, se ele tem uma hipertensão junto, por exemplo, como um alto risco, aí já é 70. E aquele que colocou stent, aquele que já infartou, aí a meta já é 50, né? Então, assim, existem metas terapêuticas. Então, volto a dizer, o que é para um, não é para o outro. O Ozempic é um remédio da moda, né? Esse, as suas variantes que surgiram aí, porque está todo mundo preocupado com gordura. Tem algum risco para o coração? Sobre o Ozempic e o coração, eu vou deixar também para a gente falar numa outra ocasião. É, porque todo mundo agora, inclusive, estão contrabandeando, porque vendem no mercado da ilegalidade e as pessoas fazem aplicação de qualquer jeito também. Na busca de um corpo saudável, vamos dizer assim, perda de peso, aí aplica... Na verdade, tem muita coisa assim que hoje as pessoas estão buscando muito e que tem muito risco, né, para o coração. Muita questão, às vezes, não sou contra, tá, de forma alguma, mas assim, tem algumas formas, por exemplo, assim, de hormônios em busca só de uma estética, né, tem muitas coisas assim que a gente tem que ter um zelo bem grande. A gente vai conversar mais ainda. Vamos depois vamos marcar bom. Um outro momento para a gente poder abordar isso de uma forma bem bacana. Será vamos um prazer. Sim. Eu tenho certeza que será muito bom para você que está aí acompanhando essa conversa. Eu agradeço muito a sua presença aqui hoje, as suas informações. Tenho absoluta certeza que são muito úteis para todos nós. Eu que agradeço muito. Prazer imenso estar aqui, uma delícia poder conversar, trocar essa ideia, né? Muito bom, fiquei muito feliz pelo convite. Obrigada a vocês. E você que acompanhou, por favor, se inscreva no canal, comente, compartilhe e ajuda a gente a conseguir apoio para produzir conteúdo. Foi um prazer enorme conversar com a doutora Maria Paula Agi, uma libanesa, cardiologista, uma médica que ajuda a gente a viver melhor. E até o próximo episódio do Pode Tudo. Apoios com o Ditrec Rastreamento. Seu carro na palma da mão.